Por que que as pessoas não estão, né, conseguindo ter essa autonomia como antes? Onde é que está a raiz disso? Onde é que tudo isso começa? Tudo isso começa na infância. É lá atrás que os pais começam a desenvolver a autonomia. É quando a criança ainda é bebê, quando ele acabou de nascer, que ele já começa a ajudar essa criança nessa construção da autonomia. E Rosa, o que isso tem a ver com uma pessoa estar formada e ela não ter ainda, né, essa independência financeira? O que tudo isso tem a ver com a independência financeira? Tem tudo a ver. Gente, eu não sei vocês, né? Pelos meus cabelos brancos, vocês já devem ter uma ideia de quantos anos eu tenho. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre tive vontade de ter a minha vida, de ter a minha própria vida. E isso é absolutamente normal. E quando muito jovem, eu trabalhava vendendo, eu confeccionava lacinho de cabelo de criança para vender para as vizinhas ainda pequenas, sei lá, com 12 anos, com menos do que isso, com 11 anos eu vendia. Então eu logo muito cedo fui buscar essa autonomia. E mesmo assim, sair da casa dos pais foi um desafio. Ficar na casa dos pais é uma situação relativamente cômoda, porque ok, eu tinha meu dinheiro, né? Quando eu cheguei na faculdade eu fui procurar estágio, eu ganhava meu dinheiro, comecei a ter as primeiras conquistas, mas a minha total independência financeira veio quando eu saí da casa dos meus pais casada. Eu vivi com os meus pais até eu me casar. E isso aconteceu quando eu tinha 23 anos, né? Hoje, olhando para trás, nossa, claro, com 23 anos eu já era uma adulta, mas lá no fundo teve uma dorzinha aqui no coração de dizer assim, nossa, a partir de hoje eu realmente sou dona da minha própria vida, eu vou precisar me assumir, eu vou precisar ser adulta, né? Assumir as minhas contas, assumir as minhas despesas, os meus compromissos, eu vou assumir a minha vida e ok, isso é bom, mas eu também vou ter que assumir o meu sustento, né? E quem é que está preparado para isso? Eu acho que ninguém nunca está realmente preparado para isso. Mas o fato de você não estar preparado para isso não quer dizer que você não deva fazer isso. E eu não tinha emprego quando eu casei. Eu não tinha, né? Mas a realidade é que primeiro as pessoas vão, depois elas percebem que estão preparadas. Se a pessoa não for, se você não começar a dar autonomia para o seu filho, se você não começar a dar autonomia para a criança, você não vai ter um adulto nunca pronto para encarar a vida. Ele nunca estará preparado para ser um adulto de fato, né? Ele vai estar adulto, vai ter idade de adulto, mas não estará adulto. Ele não terá comportamento de adulto, ele não vai saber tomar decisões como um adulto, ele não vai saber fazer escolhas, ele vai achar que ele é o tempo todo dependente dos pais, que ele precisa o tempo todo dos pais para que ele possa viver, para ele poder andar na vida. E é assim que nós vemos, é dessa forma que nós temos visto hoje muitos adultos formados, preparados, capacitados, mas morando na casa dos pais. E aí você me pergunta, não, mas eles não têm emprego. Como que eles vão, né? Como que eles vão se sustentar? Eu digo pra você, eles não têm emprego porque é justamente porque eles não têm emprego que eles não estão ainda se sustentando. É justamente porque eles estão na casa dos pais, porque eles encontram aquele conforto, porque eles encontram esse ambiente que acolhe ele, que ele não sai da casa dos pais. Então, não é porque ele não tem emprego que ele não sai. É o contrário, né? Ele não tem emprego porque ele não sai. Se ele sair, ele vai ter emprego. Se ele sair da casa dos pais, se ele for para a vida, ele vai achar o emprego. Isso vem, é invertido, certo? Mas, Rosa, é muito duro você falar assim, né? Como é que as pessoas vão, né, agir diante disso? Como é que as pessoas vão tomar uma decisão de sair sem ter um emprego? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas têm que sair sem ter um emprego. Eu estou dizendo que quando elas saem, elas vão ter emprego.